Mas então no verso 3 diz assim: e disse Deus. Oh meu Deus, quem está entendendo, receba agora dilatação na tua mente. Olha isso aqui, meu povo que está embaixo da galeria. E disse Deus: haja luz. E ela leu aqui, quem lembra como termina? E disse Deus: haja luz e houve luz. Agora diga para mim, quando a luz se manifestou, quem foi que disse amém? Quando a luz se manifestou, quem foi que disse eu creio? Quando a luz se manifestou, quem foi que disse está ligada essa palavra, Jeová? Preste atenção, não há manifestação de fé para que haja manifestação de mundo. Não há manifestação de fé para que haja manifestação do poder de Deus na criação de Gênesis 1. Camilo, o que você está dizendo? Que a palavra é viva, porque a palavra é Deus. E quando Deus decide liberar a sua palavra, Ele não conta com a expectativa do alvo. Ele não conta com a expectativa de quem Ele está liberando. Camila, você está dizendo que eu não preciso de fé? Claro que não. A fé, ela não dá a Deus o poder de fazer nada. Então por que eu creio, Camila? Porque a minha fé não dá para Deus o poder de fazer, mas a minha fé me dá o poder de receber aquilo que Deus já liberou. Então é por isso que eu creio. Preste atenção, eu não creio para Deus ter poder de fazer nada. Quando Deus quer fazer, não é sempre que Ele quer. Mateus capítulo 15 verso 21. Passou pela cercania de Tiro e Sidom, mas não ia fazer se a cananeia não manifestasse fé, porque o protocolo dizia: não convém pegar o pão dos filhos e deitá-los aos. Agora, por que eu tenho que ter fé independente da manifestação de poder? Lembra de Jesus entrando na casa de Zaqueu? Ele disse para Zaqueu, depois de ter passado por ele, voltou-se, o viu numa árvore e disse: desce, porque hoje me convém. Sabe o que ele está dizendo? Eu quero. Você não me convidou não, estou indo porque eu quero, eu decidi entrar na sua casa. E entrou ou não entrou? Fez o que queria ou não fez? Porque ele queria e não pediu permissão para Zaqueu. Você tem que entender uma coisa, a Bíblia diz que de Deus é o dar, de Deus é o. Quando Deus decide dar algo para alguém, Ele nem pergunta se a pessoa quer receber, porque Ele não depende da sua autorização para te abençoar. Ele não depende. Foi o que Eliseu fez com a Sunamita. Eu vou voltar lá, porque eu pareço doidinha, mas não sou não. Ouça isso. Então preste muita atenção. Não há manifestação de fé para que haja manifestação de mundo em Gênesis 1. Isso prova que a palavra de Deus é viva e poderosa para fazer. Muitas vezes, independente até de quem está ouvindo, Ele mira no alvo e libera. Agora, por que eu mantenho a fé, edifico a fé? Aí eu estou trazendo o exemplo de Mateus 15, 21. A mulher cananeia, eu poderia também trazer aqui Marcos capítulo 5. Por que a fé? Porque não é todo dia que eu sei o que Deus quer, minha irmã. E tem coisa na minha vida que acontece que eu não posso ficar à mercê só do querer de Deus, quando em Cristo Ele me deu autorização para receber o que eu quero. Não, Camila, eu ainda não entendi. Abre a mente, porque você vai entender. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, entrou porque queria. A vontade de Zaqueu não era determinante para o resultado que ele já tinha projetado. Quem ainda está ouvindo, diga amém. Mas a mulher cananeia que tinha a filha endemoniada em casa não podia ficar de perna para o alto dizendo assim: ah, se é da vontade de Deus, Ele vem aqui. Fica assim com o demônio em casa. Não. Quando ela soube que ele ia passar, o que ela fez? Saiu correndo, gritando e clamando atrás dele. Aí ele disse: não convém pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos? Ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí Jesus: oh mulher, tudo a ver isso aqui com o Dia Internacional da Mulher, porque a linguagem original era cão. Qual era a linguagem original? Como é que um judeu deveria referir-se a um gentil? Como? Não era cachorrinho, era... Só que quando Jesus vê a insistência dela, Ele não consegue chamar ela de cão. Então Ele começa a usar o diminutivo. Camila, tem diferença? Na cultura tem. Porque cão é cachorro de fora, cachorrinho é animal de estimação. Quem era o cachorrinho naquele contexto cultural da época? Cachorrinho é a pessoa que não é filho, mas é servo da casa. Vou dar um exemplo. Você trata cachorro de rua igual trata seu pet em casa? Cachorro de rua, quando vem passando aquela pelagem que tu não sabe de onde vem, nem para onde vai, você já olha e diz...
Agora, quando tu chega em casa, o teu começa a pular no teu colo e você não chuta ele para a parede. Porque ele não é cachorro, ele é cachorro de estimação. O que é isso? Tá na casa, não dorme na cama, mas tem lugar para dormir. Não come no teu prato, mas tem lugar para comer. Não bebe água no teu copo, mas tem o lugar dele beber água. Quem está percebendo a diferença? E ela já sacou. Ela está entendendo, não precisa me tratar como filha. Se me tratar como serva já vai ser o suficiente para eu sair daqui com o que eu quero. Escuta, ouça isso. Então quando ele vê ela humilhada diante dele, verso 25 do capítulo 15, e dizendo: ó Senhor, socorre-me. E ele diz que não convém pegar o pão dos filhos. Aí ele diz dos cachorrinhos. A palavra original, quem lembra? Era o quê? Era o quê? Pelo protocolo da cultura judaizante, ele não tinha nem que estar falando com ela. Só que ele não aguenta, tá vendo ela clamar, tá vendo ela pedir, e no final ela se humilha, e um coração contrito e quebrantado ele nunca despreza. Aquele que vier a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Prostrado, humilhado e em adoração. Ah, se você entender o poder da adoração, em adoração prostrada, ela diz: sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos. Ela já estava feliz de ser chamada de cachorrinho. Enquanto você se sente ofendida porque não entende a cultura, ela, conhecendo a cultura, entende. Já me deu acesso, já me deu acesso, já me deu acesso. Aí ele diz para ela: ó mulher, grande é a tua fé. E cadê a cachorrinha? Não era cachorrinha? Por que agora a fé te eleva a dignidade? Não podia chamar de filha, não podia, mas de cachorrinha também não conseguia mais. Quem fez isso? Quem fez isso? Fé. A fé te tira de lugares que a vida diz que é seu destino. A fé te tira de lugares aonde a sociedade te amarrou. A fé te tira de lugares aonde o protocolo te engessou. A fé te faz entrar na casa de um fariseu e ter que ficar encostada com a mão na parede. Estou falando da mulher pecadora, porque o protocolo dizia: pode entrar, mas não pode comer, pode entrar, mas não pode tocar. Só que o texto diz que quando ela vê Jesus, ela não aguenta, ela se desamarra e vai. Porque amarra, Camila, ela não está presa. As maiores amarras não são as cordas do lado de fora, é a carceragem da consciência do lado de dentro. Ela sai da onde ela está, Jupira, e ela vai aos pés do Senhor. Aí alguém diz: não é pastora, não é pregadora, não é filha, não pode ser nem digna de ser chamada israelita, é pecadora. Eu não sei se ela era prostituta, adúltera, fornicadora, eu não sei qual era o pecado, só que uma atitude quebrou tudo que ela carregava quando ela se moveu, porque o texto diz que ela se moveu em adoração. Escute uma coisa: podem dizer que você não é pastora, que você não é pregadora, que você não é isso ou aquilo, só que quando você encosta essa barriga na pia e começa a lavar louça e começa a dizer: o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, o inferno estremece. Sabe por quê? A acusação vai dizer: não é isso, não é aquilo, não pode isso, não pode aquilo. O fariseu vai dizer: não toca aí, não mexe aqui, não faz assim. Mas a adoração vai te colocar em outro nível. Camila, eu não entendi. Podem dizer: não é médica, não é doutora, não é advogada, não é juíza, não é correta, ainda não está direita. Mas por que Deus ainda olha para ela? Porque Ele olha e diz: ela elevou, a fé elevou. Por quê? Porque ela adora. Oh meu Deus do céu! Alguém pode dizer que você não é muita coisa, mas quando você adora, ninguém pode roubar de você um título que só você pode se dar. Qual? Adoração. Eu adoro, eu adoro, eu adoro. Quando você adora, presta atenção. Aí Jesus olha para Cananeia, Mateus 15, 21. Ó mulher, grande é a tua. Quem lembra, gente? Vambora. Ó mulher, grande é a tua. Vai em paz e seja feito contigo como tu queres. Ele disse: como eu quero. Porque ele não tinha plano executável para ela ainda. Esse plano executável de salvação só viria para todos nós na mesma condição dela depois do Calvário. Agora eu te pergunto: uma mulher que tem a filha miseravelmente endemoniada em casa, vendo Jesus passar pelas cercanias de Tiro e Sidom, pode esperar o dia da redenção?
Ela não pode esperar o dia que o querer dele vai se manifestar. Então o que ela faz? Apresenta o projeto dela. Qual é o projeto dela? Eu não posso ter tudo que eu sei que o Senhor pode dar, mas o que eu sei que o Senhor pode me dar, já vai me dar vitória. Ô mulher, grande é a tua. Aí quando eu olho para isso, vejo ela chegando em casa e vendo a filha curada, o Espírito de Deus falou algo para mim que eu levo como filosofia de vida até hoje. Ele disse assim para mim: lembra de Zaqueu? Já falei de Zaqueu para você. Lembra dela? Falei, lembro. Aí ele disse assim para mim: veja, quando eu decido, quando eu quero entrar, quando eu quero fazer, ninguém me segura. Ele diz assim: se eu quiser, eu faço o que eu quero. Aí eu falei, tá, mas e a Cananeia? Porque ali não tem querer seu, tem querer. Aí o Senhor disse: esse é um grande segredo que só tem e vive quem tem a fé. O Senhor disse para mim: quando eu decido fazer, quando eu quero, eu entro na vida de alguém, faço na vida dessa pessoa o que eu quiser fazer. Mas quando é a pessoa que entra no meu caminho, eu faço por ela até o que eu não tinha que fazer. Porque isso é a medida da fé. Mas volta para Gênesis para a gente fechar em 2 Reis. Não há manifestação de fé para que haja existência de mundo. O Senhor disse, está se movendo, o Espírito de Deus está ali, mas a terra continua vazia, sem forma, não há transformação. Aí nós lemos o verso 3: e disse Deus: haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. O Senhor está dizendo: mover é muito bom, mas não transforma. O que transforma é a minha. Quando ele disse, quando ele verbaliza, não há manifestação de fé, só há manifestação de palavra, e ainda assim ela é suficiente. Aconteceu a existência de mundo, sim ou não? E Deus contou com a fé de alguém para realizar o que operou? Não, porque a palavra de Deus é viva. Porque a palavra de Deus é viva. Você já me ouviu isso? Se tiver aluno da minha mentoria, do meu curso aqui, já sabe. Como é que eu faço, Camila, para orar quando eu não tenho vontade? Ora sem vontade. Tem um monte de aluno aí hoje. Ora sem vontade. Porque o que faz as coisas de Deus acontecerem na minha vida não são meus sentimentos. Pelo contrário, os sentimentos me confundem, Amanda. Os sentimentos fazem eu pensar de mim coisas que eu não sou. O sentimento me sentencia quando Deus me perdoa. O sentimento faz eu ter a impressão de que Deus não me perdoa só porque eu não me sinto perdoada. Sentimento me encarcera. Sentimento levou Jó para um nível de depressão que só a mão de Deus podia tirar, porque ele só falava do que sentia, só falava do que sentia. Mas a vida dele começou a mudar quando um dia ele abriu a boca e ao invés de falar o que sente, falou do que sabia. Porque fé não é sobre o que eu sinto, fé é sobre o que eu sei. Fé é sobre a palavra. Fé não é sentimento. É por isso que você não depende de motivação de culto. Você não depende de saber quem canta ou quem prega para ir para a igreja. Você não depende de pregador X e nem de cantor Y. Davi não dizia: alegrei-me quando cheguei no culto, alegrei-me quando ouvi a mensagem, alegrei-me quando cantaram o hino que eu gostava. Isso é sentimentalismo, isso é vida emocional, isso é fé passageira, sentimento fugaz. Quer ser um crente violento? Quer ser um crente perigoso? Quer ser um crente dotado de autoridade de Deus? Quer pisar naquela rua hoje e ver demônio se escondendo em tudo que é lado por causa da unção e da palavra de Deus na sua vida? Então entenda que fé não é sobre o que a gente sente, fé é sobre o que a gente sabe. Então Davi não dizia: alegrei-me quando cheguei. Ó, Davi indo para o culto: alegrei-me quando me disseram. O que é que ele está dizendo? Eu não preciso chegar para me alegrar. Só de saber que eu estou indo para lá, eu já tenho meus próprios motivos. Alegrei-me com o convite, porque ele já sabia o que ia fazer. Já sabia o que ia fazer. Palavra de Deus. Olha para alguém aí, diga: palavra de Deus. Diga de novo: palavra de Deus. De novo: palavra de Deus. Palavra de Deus, preste atenção. Mover não traz mundo.
mas palavra trouxe criação. O que eu estou querendo dizer? Mover não traz palavra, mas palavra. E um mover intencional. Fala assim comigo: mover intencional. Você vai agora usar uma linguagem de crente pentecostal de antigamente. Vai olhar para quem está do teu lado e diga assim: nunca mais. Fala com autoridade, diga nunca mais. Não, grita aí pra ela. Ai, Camila, eu não sou de gritar, mas hoje vai gritar, porque o pregador é pentecostal até o tutano. Hoje tu vai gritar. Olha pra quem tá do teu lado e diga nunca mais. Lata vazia você vai ser. O que é isso? Só mover, só barulho, mas não lembra do que foi pregado. A vida não é transformada, não consegue cumprir os princípios de Deus. O Senhor está dizendo: mover não traz palavra, mas palavra traz mover aonde você entrar. Nunca mais você vai depender de um ambiente para te mover. Nunca mais você vai depender de um pregador para sentir presença de Deus. Nunca mais você vai depender de um cantor para sentir a unção de Deus. Tu vai entrar no teu quarto, vai fechar a tua porta e vai ter um mover pela palavra de Deus naquele lugar. Oh meu Deus, levanta a mão direita o mais alto que você puder, a esquerda também, segura em cima. Quando eu disser 3, você vai descer a mão sobre o ombro da irmã que está do seu lado e vai dizer para ela: seja cheia. É um calma, calma, levanta a mão, eu não contei ainda. Ouve a palavra. No 3, gente que chegou hoje aqui num nível espiritual, se liga, uma chave vai virar na tua vida. Vai virar na tua vida. E o primeiro lugar que ela vai virar é na espiritual. Você não vai depender de profeta para profetizar. Você não vai se tornar chaveirinho de profeta na mão de ninguém. Falso profeta nenhum vai te enganar. Quando alguém vier mentir para você ou querer trazer mover estranho, você vai dizer: eu não preciso de falsa profecia, porque eu tô cheio da palavra. Eu tô cheio da palavra. Levanta a mão lá em cima. Eu vou contar de 1 a 3. O Deus que habita no meio dos louvores. Ô meu irmão, senta nesse teclado. Minha irmã, não sei quem toca, me ajude aí agora. Eu quero uma música, uma expressão de adoração nessa melodia. Não é cerimônia de casamento não. Eu quero um negócio power. Eu quero um negócio forte. Aquele que habita em meio aos louvores. Fica sentado ou de pé, mas bota a mão no ombro do irmão quando eu disser 3. O rapaz ou a moça da bateria, cadê? No 3. Camila tá fazendo isso pra quê? Porque já estou terminando de pregar e já trouxe muita palavra. Porque mover não traz palavra, mas palavra traz mover. Mover é intencional, mover ativador, mover que transforma, que traz à existência coisas que não existem. Oh meu Deus do céu, deixe-me ouvir o som dos pratos para começar. Uma chuva de pratos para começar. Uma chuva de pratos. Deixe-me ver se o bumbo tá bom. Deixe-me ver se o bumbo tá bom. Tá maravilhoso. No 3 você vai botar a mão no ombro de alguém aí agora e vai dizer para ela: seja cheia da palavra. Seja cheia da palavra. Irmãos, eu vou falar um negócio muito sério. Quem está me ouvindo ainda, diga amém. Quem ainda está me ouvindo, diga eu aqui. A porta da revelação da palavra vai se abrir diante de você. Você será uma mulher com discernimento do Espírito para compreender a aplicação do texto sagrado. Eu não sei se você está entendendo, mas não haverá no nosso meio mulher ignorante que, conhecendo a Bíblia, não vai saber o que fazer. Não, o Senhor vai abrir a porta da revelação da palavra diante de você. Segura baixinho só um pouquinho. No 3 a gente estoura de novo. Segura baixinho só um pouquinho. No 3 a gente estoura de novo. Vambora, estende essa mão. Sai, preguiça. Sai, cansaço. A pastor Vitória tá aqui, ó. Tá aqui. Tá nessa atmosfera aqui, ó. Levanta essa mão.
a porta da revelação da palavra vai se abrir diante de você. Tu não vai ser chaveirinho na mão de ninguém. Tu não vai depender de guru gospel. Tu vai entrar no teu quarto e vai ter experiências sobrenaturais com Deus. Não vai ter um culto ruim para você, porque quando você aprende a fazer culto, não tem um culto ruim para você. Oh, Deus está falando comigo que Ele está liberando hoje aqui uma porção da revelação da sua palavra. Nunca mais você vai ler a Bíblia e não vai entender o que ela dizer. Deus está falando comigo assim, ó. Manda elas fazerem o teste hoje. Quando chegar em casa, Deus vai te dar uma mensagem no capítulo que você lê. Assim diz o Senhor. Prepara. No 3, você vai botar a mão no ombro de alguém e vai dizer para essa pessoa: seja cheia da palavra de Deus. Eu conto 1. Todo desânimo, todo sofisma de Satanás, toda mentira que o diabo te contou, eu declaro agora vencido e sem força na tua mente. Caia por terra agora todas as setas inflamadas do diabo contra a sua vida. Você que está ao vivo no Instagram agora, você que vai assistir essa mensagem pelo YouTube, vencido e sem força, agora todo inimigo de Deus na tua mente, eu conto 2. Você vai amar a palavra mais do que revista, você vai amar a palavra mais do que Instagram, você vai gastar mais tempo com a Bíblia do que com rede social. Deus vai te antecipar o futuro pelo poder da palavra. Você não precisará de muitos braços, porque você, a partir de hoje, eu conto 2, vai começar a ser amparada pelo poder da palavra. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e é livre da adversidade. Você não vai mais sentir medo. 2,5, baixinho. Você não vai mais sentir medo, porque você não vai precisar de luz, de energia, melhor dizendo. Não vai precisar de um monte de gente dentro da tua casa por medo do pânico. Sabe por quê? Você vai gravar, vai ler, vai entender. E quando o mal vier bater na tua porta, ao invés de dizer eu tô com medo, você vai falar não do que você sente, mas do que você sabe, e vai responder para ele dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, 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 o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele é a minha fortaleza, e nele eu confiarei. De mãos estendidas, vou dar o 3. Olha para quem está do teu lado e diga assim: não confie em você, confie na palavra. Olha para ela nos zói dela e diga assim: não confie no que você sente. Diga assim: acredite no que a palavra diz. Prepara, recebe aí, ó, levanta a mão. Pai, aonde houver uma mão estendida, e se houver alguém que me ouve agora e não tem braços, ou perdeu o movimento e não pode erguer as mãos, das duas uma: ou tu cura ele agora em nome de Jesus, e faz ele levantar as mãos agora em nome de Jesus, ou derrama sobre a cabeça dele a autoridade e a virtude que há na palavra que o Senhor está derramando aqui agora nessa noite. Em nome de Jesus eu digo 3. Bota a mão no ombro de alguém aí agora e diga: recebe, 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 recebe.
aí, recebe interpretação, recebe entendimento, recebe unção que despedaça todo jugo. Recebe aí, recebe aí. Não é sobre o que você sente, é sobre o que você sabe. Profetize a palavra, declare palavras de vitória agora. Palavras de vitória. Segura, segura, segura só um pouquinho. Solta a mão não, bota a mão no ombro. Fica com a mão no ombro, não solta não. Solta não, mão no ombro. Você vai dizer assim para ela: vou te instruir, tá? Vou te instruir. Baixa só um pouquinho. Baixa só um pouquinho. Vou te instruir. Você não vai falar nada do que você sente agora. Você vai falar só o que Deus já disse a seu respeito. Eu preciso. Na verdade sou eu que preciso não, é você. Porque o que eu preciso eu faço. Eu vou te dar a oportunidade de você abraçar o que você quer. Você vai liberar sobre a vida de alguém aí palavras de triunfo. Camila, o que é isso? É pensamento positivo? Não. Irmão, palavra motivacional só é boa na hora que tu recebe. Aqui é uma palavra que o culto acaba, mas ela vai para casa contigo, dorme contigo, levanta contigo. E quando tudo parece perdido e você diz: eu estou sentindo que não vai dar certo, e o Senhor diz: mas o que foi que eu disse? E eu não disse o que você sentia, eu disse o que eu disse. Porque eu não... Camila, eu estou sentindo que ele não vai converter nunca. Isso é você que está dizendo. Porque o que eu disse foi que eu vou salvar. Camila, eu acho que eu não vou conseguir concluir a faculdade não, porque eu tive que trancar a matrícula. Mas foi Deus que falou que tu ia segurar o diploma. Então não me interessa a tua idade, nem quanto tem na tua conta corrente. Essa matrícula vai ser aberta. E eu não sei que dia e hora, mas o canudo vai vir para a tua mão. Camila, porque Deus já me disse que me deu o carro e eu estou esperando o carro. E o Senhor está dizendo: eu estou esperando você tirar a habilitação. Mas eu vou tirar a habilitação para quê se eu não tenho carro? O Senhor está dizendo: fé não é sobre o que você tem, é sobre o que você quer ter. Expectativa. Preste atenção. Você vai liberar palavras de triunfo quando eu disser 3. Camila, por que você faz até 3? Porque eu gosto das coisas organizadas. No 3 você vai liberar a palavra de triunfo sobre ela. O Espírito Santo está aqui, irmão. E Deus está libertando cadeias antigas. Tem coisa que teu pai disse quando tu ainda era garota. Deus está quebrando isso aqui agora. Você vai liberar palavras de triunfo e vai dizer para ela: não confie no que você sente, confie no que Deus diz. Deus tem um caminho perfeito para você. Deus tem pensamentos bons a seu respeito. Eu conto 1, prepara. 2, comece a liberar a palavra de vitória para quem está perto de você agora. Diga para ela, declare sobre o ano dela portas abertas. Eu declaro que a depressão não vai te aprisionar por todo este tempo. Eu declaro que a crise de ansiedade não vai consumir você. A gastrite nervosa não vai te matar. Eu declaro que todas as células cancerígenas que vêm da sua hereditariedade materna, paterna, não vão te alcançar. Não se sinta com medo do câncer. Ele está te ameaçando, mas a minha palavra está desfazendo esta hereditariedade. Palavra de vitória. Agora preste atenção. Jesus disse assim: não solte ela não. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Deus está falando comigo. Você não vai sair daqui como entrou não, filha. Você vai ser revestida de poder, do alto da cabeça até a planta dos pés. Vai ser assim, ó.
Quem já é batizada no Espírito Santo e evidencia isso no falar em línguas, está proibida de falar em português. Você vai orar em línguas, vai cantar em línguas, vai falar em línguas. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Quando eu disser 3, você vai soltar ela e vai levantar a mão para o alto. E o mesmo fogo de Atos 2 já está presente aqui. Quem não falava em línguas há muito tempo vai falar. Quem já falava vai ser renovado, vai ser renovada. E quem quer ser batizado, quem almeja o batismo do Espírito Santo com fogo, vai receber agora. É 1, é 2, é 3. Levanta a mão para cima, ore em línguas, fale em línguas agora. Batiza, Senhor, batiza, Espírito Santo, batiza nessa noite mulheres revestidas de poder, mulheres revestidas de poder. Vai pregar com autoridade, vai cantar com autoridade, vai ministrar a minha palavra com autoridade, com autoridade. Seja revestida. Quem está aqui no púlpito está sentada por quê? Está sentada por quê? Fica de pé, fica de pé. Aqui no púlpito, fica de pé, fica de pé. Está sentada por quê? Recebe, recebe, recebe. Espírito, Espírito que soprou no vale, Espírito que deu vida aos ossos, traga vida, vida, vida. Oh! Segura as cordas, segura as cordas, segura o teclado. Só o bumbo, o coração da bateria. Só o bumbo. Camila, eu não estou entendendo. Por que esse som? Porque o reino do céu é tomado à força. Bate palma agora não. Levanta a mão, levanta a mão. Abre a boca e comece a falar em línguas. Comece a falar em línguas. Recebe o batismo, recebe o fogo. Seja revestida. Renova a tua aliança com Deus aí agora. Seja revestida. Oh! Virou noite de unção, noite de libertação. Deus está dizendo a alguém: essa magia negra não tem poder. Eu estou quebrando o encantamento nessa noite. Oh, segura, 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 segura. Ei, barras. Ei, mavas, xanderevas. Nós vamos fazer algo aqui agora muito sério. Acende as luzes para mim, por favor. Alguém me dê um pouco de água, por favor. Acendam todas, por favor. Ei, Barabás.
Ouça. Só um minuto, rapazes. Aleluia. Quem já entendeu que não veio para uma social? Tem gente que vai chegar em casa assim, ó. O marido vai perguntar: tá vindo da onde? Você vai dizer: da batalha. Aí ele diz: se você saiu assim, você vai dizer: saí assim e venci. Saí assim e venci. Ó, pra gente fechar, de pé como estamos, eu não te canso mais. Não é o que você sente, é o que você. Por isso você precisa debruçar-se sobre a palavra. Quantas vezes eu orei sem sentir nada? Eu preguei sem motivação humana. Mas não é sobre o que a gente sente, é sobre o que a palavra de Deus diz. O que eu vim ministrar hoje sobre a sua vida é desejo do conhecimento de Deus. Quando alguém perguntar para você como foi o culto, você vai dizer: eu fui ministrada a desejar, a ansiar conhecimento de Deus. Quando você chega nesse nível e você está caminhando para lá a partir de hoje. Não, você não me ouviu não. Será que está funcionando? Você está caminhando para lá a partir de hoje. Não, Camila, eu já vim andando. Não, eu estou falando de um novo nível. Quando você chega nesse nível, presta atenção. Deus não depende da motivação do teu marido para salvar ele. Deus não depende da motivação do teu filho para libertar ele. Por quê? Porque quando você está de posse da palavra, você não trabalha mais com a expectativa que as pessoas têm em você. Nem Deus. Você passa a trabalhar daí para frente com a única expectativa que você tem nele. E Deus, Camila, Deus usa o quê? Deus não usa a fé que as pessoas têm em mim. Deus usa a fé que eu tenho nele. Camila, eu não entendi. Vai entender agora que nós vamos fechar 2 Reis 4. Lembra? A mulher parou na porta do quarto do profeta e disse assim: neste tempo determinado tu conceberás e darás à luz a um filho. Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Então vou perguntar para encerrar. Ela creu? Ela creu? Mas recebeu? Sem crer. Porque quando o profeta liberou, ele estava tão revestido de autoridade, tão de posse da palavra, minha irmã Elaine, que ele não fez uso da fé dela ou da autorização dela para ela receber, porque o que ele fez dependia só dele e de. Então vou perguntar de novo: ela creu? Ela creu? Mas recebeu? Recebeu? Mesmo sem ter fé naquilo? Sim. Aí o Senhor disse para mim: último nível de cura para quem está aqui. Você já foi enganado por muitos falsos profetas e não quer mais se relacionar com o sobrenatural. Veio hoje aqui dizendo: só vou lá hoje para não dizer que eu não tentei. Deus te parou nesse culto aqui e Ele está dizendo para você. Só que hoje eu trouxe gente aqui, e não é só eu não, tem muita gente aqui assim. Lá de dentro da salinha, quando o culto começou e a parede tremia, eu já estava assim, ó, sentindo que aqui cada um sabia por que veio. Escute. Mas tem gente que está ferido, porque já ouviu, já viveu cultos, abre aspas, parecidos com esse. Parecia que ia virar, parecia que ia ir, mas não foi. Não creu. Machucou, doeu. O desejo que existia arrefeceu. Só que ela concebeu, independente da fé, daquilo que ela queria, porque o profeta liberou. Tem gente aqui que está magoado pelo que não aconteceu, porque, abre aspas, um profeta liberou e não aconteceu. Aí Deus está dizendo: ei, ei,
E se eu te disser que nessa noite eu não te trouxe para esse culto contando com a tua fé? O que é isso? Com a fé de quem ia receber. Mas eu trouxe gente hoje aqui que botou a mão no teu ombro, que ministrou sobre você. Irmão, tem gente que pulou, tem gente que gritou, tem gente que correu, mas tem gente que ficou igual a Sunamita, assim ó, e diz: Camila, será que vai acontecer comigo estando assim? E o Senhor está dizendo: depois me conta o testemunho. Por quê? Porque nem tudo, nem sempre Deus está contando com a fé de quem recebe. Porque se Ele der uma palavra a quem vai entregar, Ele executa, não pela fé de quem recebe, mas pela fé de quem libera, pela autoridade de quem libera. Quem está entendendo o que Deus está falando hoje aqui? Irmãos, então hoje, com todo respeito, hoje não é só para quem crê. Eita, que culto diferente! Deus está dizendo para mim, pode dizer aí, que hoje não é só para quem crê. Quem veio hoje travado pela incredulidade sincera, o Senhor está dizendo: você vai tomar um susto. Quem já estava na expectativa vai viver uma surpresa, mas quem estava na incredulidade vai tomar um susto, porque Deus está dizendo: hoje eu não vim contando com a fé de quem ia receber, hoje eu trouxe uma palavra contando com a autoridade de quem ia liberar. Este ano ainda Deus vai virar uma chave na tua vida espiritual e você vai acessar um nível de intimidade e comunhão com Deus que você já havia desistido há muito tempo, não por não querer, mas por não saber mais como alcançá-lo. Quem entendeu isso, diga amém. Mulher gerou e concebeu, porque não era sobre a fé que ela tinha em Eliseu, mas sobre a fé que Eliseu tinha em Deus. E o milagre aconteceu ou não aconteceu? Foi suficiente ou não foi? Fala para quem está do teu lado assim: se não quiser glorificar, adorar, precisa não. Diz assim: porque hoje, diga assim, não é todo dia, mas hoje eu não estou contando, eu não estou colocando nada em você. Tá tudo nele, tá tudo nele. Ele vai fazer porque eu estou botando na conta dele. Eu estou falando em nome dele. Porque Jesus não disse: se arruma e vem. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Perguntaram assim para ele: por que tu te assentas à mesa com pecadores? Aí ele diz: pelo mesmo motivo que os médicos só visitam os enfermos. Eu vim para os que precisam, para os que reconhecem. Camila, mas então como é que eu vou fazer? Eu tenho um rolo. Vem tu e teu rolo. Camila, mas eu vou me sentir suja. Isso não é sobre o que você sente. Preste atenção. Vida com Deus não é sentimento, é decisão. Ah, Camila, mas eu vejo gente fazendo aliança com Deus, chorando, dizendo que está todo arrepiado. Eu queria sentir um arrepio. Quer sentir um arrepio? Tira a roupa no frio, filha. Salvação não é sentimento, é decisão. Presta atenção, eu vou te provar que tu é crente. Sabe como é que eu sei que tu é crente? Tu conhece o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta, tu chama o nome de um só. E ainda é das fervorosas. Faz uma coisa, faz outra, daqui a pouco diz: o sangue de Jesus tem poder. Tu é crente. Tu conhece um monte de mandinga, simpatia, mas quando a coisa aperta, tu diz: eu vou fazer uma campanha. Tu é crente. Camila, se eu sou crente, então tá de boa. Deus sabe. Sabe, mas não concorda, porque não foi Camila, não foi igreja evangélica, cristã, católica, não foi padre nem pastor. Isso está acima da religião. Foi Jesus que disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que ele disse, olha o que ele disse: porém todo aquele que se envergonhar de mim. A maioria das pessoas que amam o Senhor de coração não fazem com Ele uma aliança, não porque não amam, mas porque sentem vergonha do que carregam. Camila, mas se eu sinto vergonha, o que eu vou fazer? Mete a vergonha no bolso e levanta a mão com tudo. Porque a vergonha é passageira, mas a sua salvação é eterna.
Todos agora de mãos estendidas. Senhor, aqui na internet, na rede social, no YouTube, aonde quer que a tua voz tenha chegado, aonde quer que haja uma alma, uma vida, reconhecendo o Senhor agora como o único e suficiente Salvador. Outras, muitas aqui dentro, te confessando hoje, publicamente, na expressão de uma fé que lhes fez erguer as mãos no meio da multidão e reconhecerem: eu sei que tu viu cada uma, na autoridade do nome de Jesus, como ministros de uma nova aliança. Nós declaramos agora que a luz do Senhor, que a luz do Senhor que liberta, que transforma as trevas num lugar hóspito, alcança essas vidas agora. Tudo que amarrava elas, todas as áreas delas que elas reconhecem hoje aqui que precisam de transformação, de mudança, faça isso nessa noite. Nós ligamos na terra e te pedimos: liga no céu, porque tu disseste que tudo que dois de nós ligássemos na terra seria ligado no céu. Então nós ligamos nesta noite o perdão dos seus pecados, a libertação de tudo que as amarrava outrora, a quebra de todo e qualquer pacto. Senhor, aonde houver alguém agora que fez pacto de sangue e está com medo, dizendo: eu fiz pacto de sangue, o que vai ser da minha vida? Assim te diz o Senhor: me diga qual foi o sangue que você derramou, que o sangue do meu filho não tem poder de pagar a tua dívida. Está pago, você não deve mais nada para o diabo. Pai, em nome de Jesus, cobre com teu sangue. Nós ministramos sobre eles e sobre elas agora a alegria, 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 alegria da salvação. Que hajam testemunhos e um antes e depois a partir dessa noite. Recebe-os na tua presença. Escreve os nomes deles no livro da vida e alegra eles e elas com isso nessa noite, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém.